ver que aí em cima aparece um terminho com o nome gravando, né? E aí eu vou repetir, essa nossa aula, ela trata sobre a, algumas características das ondas, algumas características do espectro eletromagnético, né? Que é um assunto que está sendo bastante cobrado aí no Enem. Aqui acolá aparece, né? Esse tipo de cobrança. E eu vou iniciar aqui a nossa apresentação, né? Tratar aí dos nossos termos, né? E lembrando, né, essa parte aqui a gente vai tratar um pouco mais das características principais da onda, né, o comprimento, a frequência, amplitude. É uma questão mais de olho, de você olhar para o gráfico, né, e entender, né. E aí, só para relembrar, na aula passada a gente falou sobre os tipos de ondas, né, quanto à sua natureza. A gente falou que elas são, ou elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, que elas podem ser unidimensionais, né? Isso com relação à direção, à propagação, unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, né? Um exemplo de onda bidimensional, né? É quando você lança aí uma pedra na água, né? E um exemplo de onda tridimensional são aquelas frequências que a gente tem, frequência de som, frequência de luz, né? Da luz visível, que faz com que a gente perceba as cores. Inclusive, até a gente vai falar sobre o espectro eletromagnético, que ele tem uma quantidade de frequência, e a partir daquela frequência, do tipo de onda, é que eu consigo visualizar ou não, e se isso faz bem ou faz mal para a nossa saúde, para o corpo humano, para a natureza, né? E resgatando aí, né, para nós, né? A gente falou na aula passada, né, que a onda, né, ela é o quê? Né? Ela é somente energia, né? Ela só faz transferência de energia de acordo com o meio, né? A gente até falou que a energia em si, as ondas, né? Em si, elas não passam pelo espaço, né? As ondas mecânicas, né? As ondas eletromagnéticas, sim. E que cada pulso, né? Cada transferência, cada perturbação, né? Ela acontece a partir de um fator que gera aquela perturbação. Pode ser uma ação humana, mecânica, e pode ser uma ação da natureza. E que ele vai se propagar de um meio, no próprio meio, por exemplo, na atmosfera, pode ser na água, pode ser no meio sólido, meio líquido, meio gasoso, e pode também se transportar de um ambiente para outro, que é o que acontece com as ondas eletromagnéticas, né? Elas vêm do espaço, passam a atmosfera, também pode acontecer isso aí, e podem ainda propagar-se, né, do espaço, do meio da atmosfera para a água. O som, ele faz isso também, ele se propaga de um meio para outro meio, né? Mas sempre vai depender de um ponto de partida de onde vai sair, de onde vai surgir esse tipo de perturbação, né? E só para relembrar aí, né, pessoal que depois vai assistir essa aula, né? A gente tem falado aí dos critériozinhos para validação da pontuação. Aí só para relembrar, né? Primeiro, você vai lá, acessa o canal, né? E depois faz o que a gente pede de assinatura, né? Você assina lá o canal, se inscreve, né? Se inscrever, eu tô aqui lembrando porque o pessoal tá vacilando nessa parte. Se inscreve, depois dá lá a curtida no vídeo. E por fim, terceiro, né, que deixa o comentário. As três coisinhas têm que acontecerem, né? Aí no finalzinho eu olho o comentário. Se a pessoa deixou comentário, aí eu vou depois validar a pontuação a partir da aula assistida pelo canal do YouTube. O professor não deixou comentário, depois eu vou ficar comentando com vocês, cobrando isso aí, né? Você pesquisa, é só botar meu nome, né? Eu não troquei, não botei professor, nada demais, só o meu nome mesmo, que está vinculado à minha conta do Gmail, para você ir lá e depois acessar esse vídeo, né? E aí, vamos lá relembrar algumas coisas que também a gente comentou na aula passada, né? É que se você supor, né, que uma pessoa segura uma corda e que essa pessoa passe a fazer os movimentos, né?
os movimentos com a corda para cima e para baixo, né, o que vai acontecer, né, a corda ela vai oferecer movimentos, né, para cima e para baixo, mas também ele vai ofertar uma movimentação para frente, né? Quando você faz a ondulação, ela vai para frente e faz o retorno, a depender se ela estiver presa, né, no objeto, e também faz aí a ondulação para cima e para baixo, né? Nós falamos também que cada onda ela possui aí um certo tipo de características, né? Ela possui aí alguns tipos de é, partes, né? Aí a gente vai falar do vale, a gente vai falar da crista, né? E vai falar da amplitude, né? Professor, o que é a amplitude, né? Para ser mais prático, né? É que quando você tem aí uma corda, quando você tem um objeto que pode ser transpor, né? Pode receber onda, ele tem o que nós chamamos de ponto de equilíbrio, né? Quando ela está normalzinha parada ou esticada, eu tenho aí o que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é uma linha em que, se ela não tivesse sofrendo interferência da onda, ela permaneceria naquele estado. Quando ele recebe lá a influência, né, a questão da direção, da vibração da onda, ele vai aí apresentar alguns tipos de pontos, né? Aí quando você tem a parte mais alta, né, da onda, a gente chama de crista, e a parte mais baixa a gente chama de vale, né? Professor, por que que eu preciso lembrar disso, né, desse detalhe, né? É porque você tem que saber que, para mim gerar o ponto de equilíbrio, né, a amplitude da crista tem que ser a mesma amplitude do vale, né? A, caso, por exemplo, essa amplitude aqui atinja 3 metros de altura, o vale geralmente também vai proporcionar aí os mesmos 3 metros, né? Porque senão a onda não está aí se propagando ou vibrando numa ordem normal, né? E a amplitude, para quem às vezes tem dificuldade para guardar esse nome, é como se fosse a altura, né? Quando você assiste lá uma reportagem falando sobre a maré, né, sobre as ondas, dizendo que as ondas podem chegar a 3 metros de altura, né, ele está dizendo que a crista lá da onda vai atingir esses 3 metros de altura. E um detalhe que você vai guardar, né, é que a velocidade, a intensidade da velocidade que vai passar pela corda, né, ele teoricamente, né, vai ser a mesma, né? E quando a gente vai aprender depois a calcular na próxima aula, para mim calcular a velocidade, eu vou ter que delimitar um ponto de início e um ponto de fim para essa onda, né? Aí, geralmente, o que nós colocamos é que isso aqui, ó, é como se fosse um intervalo da onda em que ele vai ter a mesma frequência que as outras demais, como se fosse dividido em partes. Então, eu não preciso olhar para a onda toda, do começo ao fim, para poder dizer qual o comprimento dela, qual a sua amplitude, né, qual a sua frequência, qual a velocidade. Basta eu pegar um ponto de início e um ponto de fim em que eles se demonstrem idênticos, né? Como assim? Se eu olhar aqui a crista e marcar um ponto na parte superior, a onda ela vai encerrar, né, na outra parte também superior. É como se ele estivesse iniciando e terminando o movimento, né? Em que ele vai estar como se estivesse fazendo uma volta, né? Completando uma volta do início ao fim. E aí, como é que eu vou calcular essa velocidade, né? Quem lembra aí lá do primeiro ano, a gente teve aí a fórmula da velocidade, né? Velocidade média, em que eu tenho o ΔS, ou variação de espaço, que seria, né, o ponto final menos o ponto inicial, e eu tenho uma variação de tempo, né, que é um tempo final menos um tempo inicial, que é, como eu falei para vocês, o ponto de início e final daquela onda, né? Só que quando nós vemos aqui para a questão da velocidade da onda, né, ela já vai usar outros termos, outro tipo de símbolos, né?
E esses símbolos é só mesmo por conveniência. Você pode usar a mesma fórmula que você usou lá no primeiro ano para a velocidade média, que ela vai servir. Por quê, né? Essa letrinha aqui, ó, que é uma letra grega, que a gente chama de lambda, né? É uma lambida, né? Pronto. Esse símbolozinho aqui, ele representa a mesma coisa, representa o mesmo espaço, né? O espaço, a distância percorrida. E o tempo, né? O Tzinho aqui, ó, é o mesmo delta T lá, né? Significa o tempo. A diferença só é porque uma está com a letra maiúscula e outra minúscula, e que está usando o símbolo lambda. Por que isso, professor? Somente para diferenciar uma fórmula da outra, uma função de outra, para que as pessoas saibam que aqui ele está usando a ideia das ondas, e aqui ele está usando o movimento uniforme, ele está usando a velocidade média, né? Só mesmo para identificar. A gente vai vendo, por exemplo, no terceiro ano, que existem muitas funções parecidas com outras que nós já usamos no primeiro ano, que a gente vai usar, já usou aqui no segundo ano. A diferença vai estar o quê? Em como você vai representar isso, né? Então, para mim calcular a velocidade média, eu vou só pegar o meu espaço e vou dividir pelo tempo. Professor, eu não entendi, né? Eu vou voltar aqui para você entender, né? Eu vou apagar aqui a, e vou só, por exemplo, usar um exemplo, essa ideia aqui, né? Vamos supor que esse pedaço aqui embaixo, ele tem o valor de 50 centímetros. Então, eu sei que cada pedacinho desse também vale 50 centímetros. 50 centímetros, 50 centímetros, vai. E aí, vamos supor que para ele passar do ponto A, vou botar aqui um ponto A, e chegar até o ponto B, vamos supor que ele demorou 2 segundos para fazer isso. E eu quero saber aí a velocidade média que essa onda executou. Primeira coisa, muita gente vai pensar que vai ter que usar logo 50 centímetros para calcular a velocidade média. Aí você tem que voltar e relembrar. Para me identificar a onda, eu tenho que ter um ponto de início e o outro semelhante a ele no começo. Então, para me dizer que eu aqui, o ponto A inicia a onda, para terminar, eu teria que imaginar um ponto C aqui, né? Mais uma vez, por quê? Porque ele tem um início e um fim em que ele tem que sair, né, por exemplo, do ponto de equilíbrio e chegar no ponto de equilíbrio novamente. Ou sair da crista e chegar na crista novamente. E aí, quando você calcula essas distâncias, você vai ter, na realidade, né, um comprimento de 100 centímetros. Ah, entendi, professor. Se eu somei aí a questão da lambda, né, do comprimento de 100 centímetros, então também eu posso ter o tempo somado, só para poder deixar idêntico, né? Aí no caso, se é 2 centímetros, 2 mais 2, 4 centímetros. Ah, aí então a minha velocidade vai ser o quê, né? 100 centímetros dividido por 4, que daria aí, né, 100 dividido por 4 é 25. Aí este 25, depois nós vamos falar, né, que eles são hertz, né? Ou, se você quiser deixar aqui, né, centímetros por segundo, mas depois a gente vai falar que é os hertz, né? É a simbologia relacionada às ondas. É bem tranquilo. Professor, isso aqui estava em centímetros. E se quisesse em metro, como é que faria? É só você lembrar que 1 metro são 100 centímetros. Se aqui eu tenho 100 centímetros, então ali eu teria 1 metro para dividir por 4. Aí depois você faz a divisão, vai dar 0,25. Professor, tem outro modo de fazer? Tem. É só depois você olhar que os 100 são 2 zeros, você poderia colocar 2 casas decimais, né? Para lembrar. Isso partindo do metro de centímetros, né? Centímetros para metros. Ok? E aí vamos só para algumas características, né? A gente vai ter o que a gente chama de período, né? O intervalo de tempo que é necessário para que o ponto vibrante percorra o ciclo completo.
Você percebe que aqui, ó, tá marcado o período, uma setinha aqui, ó, e ele indica a mesma coisa que eu indiquei lá, ó, um começo e um fim, passando aí pelo eixo de ponto de equilíbrio. Aí ele também apresenta aqui, ó, a ideia de amplitude, que é a altura, né? E aí o que a gente chama de, na parte da crista, né, aquele espaço que fica para cima, eles gostam de chamar de alternação, de alternância positiva, porque ele subiu, né, o eixo de equilíbrio. E a negativa, porque ele desceu o eixo de equilíbrio, né? E aqui é considerado como se fosse o eixo do tempo, mas é só você observar de um ponto inicial até um ponto final. Geralmente vem numerado isso aqui para facilitar você, né? E aí, mais uma vez, aqui dentro desse período também é como se eu falasse a questão da distância, né? Se aqui, nessa parte, for 20 centímetros, essa outra parte também é 20 centímetros. Juntando os dois, dá 40 centímetros. Professor, às vezes, né? E aí você vai ver, quando você estudou lá, você já deve ter visto aí de alguma forma, por exemplo, o eletrocardiograma, né? Que é aquele exame que apresenta características de como o coração está batendo, né? Às vezes ele vem lá, vai a malha toda completinha, e aqui embaixo tem um espaçamento, né? Por exemplo, se aqui ele disser que é 10 centímetros, você considera que aqui os dois juntos são 20 centímetros. Se ele der 20, você considera que os dois juntos são 40. Se ele der 30, você considera que os dois juntos valem 60, né? Sempre dividindo, imaginando que, para me contar o período completo, se eu olhar pelo eixo do ponto de equilíbrio, tem o começo e o fim, né? A saída e a chegada. Pronto, aqui outro modelo bem mais fácil para você entender, né? E tem a questão da frequência, né? Que é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante numa unidade de tempo, que geralmente é o que nós estamos analisando. Você vê que aqui ele considerou a crista e aí mais outro ponto na crista. Então ele considerou aqui a frequência que vai acontecer, né? Considerou novamente aqui o ponto mais alto na crista para poder dar o segundo intervalo, né? O segundo período. E aqui também a mesma coisa, né? Aí o número de ciclos que eu tenho um ciclo, dois ciclos, três ciclos de movimentação, né? Também relacionado à ideia do período, né? E para outra forma, né, da gente olhar a questão da frequência, né? Existe o que a gente chama de frequência baixa e existe o que a gente chama de frequência alta, né? A frequência baixa e a frequência alta não tem nada a ver com essa amplitude aqui, com essa altura. A frequência alta ou frequência baixa, ele tem a ver com a quantidade de oscilações que existem aqui, ó, no eixo relacionado ao ponto de equilíbrio. Você percebe que o espaçamento entre um período e outro aqui, ó, ele tem um certo comprimento. Esse mesmo comprimento daqui, ó, é o mesmo que está aqui em cima. Esse mesmo comprimento entre esse ponto e esse outro ponto aqui é o mesmo que está aqui em cima, né? A distância que separa entre eles é a mesma. E a amplitude, tanto subindo, né, na parte positiva como a parte negativa, é a mesma. Professor, e qual é a diferença para frequência baixa para frequência alta? É que você vai ver mais oscilações em uma pequena distância, né? Então, é como se ele dissesse que isso aqui, né, um é o inverso do outro, né? A depender da quantidade do comprimento, quanto menor essa distância do comprimento da onda, maior vai ser a frequência. Quando a gente for olhar aqui o espectro eletromagnético, vocês vão perceber isso, né? Como eu disse, dependendo do comprimento da onda. Aí, frequência baixa, o comprimento da onda é maior. Frequência alta, o comprimento da onda é menor, né? E esse comprimento da onda tem a ver com os corpos que eles conseguem atravessar e também na questão de partículas, né? Aí aqui, ó, é a mesma coisa que nós falamos na vez passada, né? Depois nós vamos falar sobre frequência, né? Que a frequência tem aí uma razão de 1 em relação ao tempo. Isso aqui nós vamos calcular na próxima aula.
E aí vai ser dado em hertz, né? Depois, nós vamos falar sobre isso, né? Vai ser em hertz a frequência e o tempo vai ser dado em segundos, né? E aí outro detalhe, né, professor, faça aí só para a gente entender melhor. Isso aqui é como se fosse um sobre o tempo, né? E aí, qual é a outra ideia, ou qual é a outra relação matemática que a gente encontra aqui? É que a frequência vezes o tempo, os dois juntos, tem que resultar em um, fazendo aqui a ideia da regra de três, né? Então, quando nós estivermos depois calculando frequência e o tempo, né? Os dois juntos multiplicados entre si tem que resultar em um, né? Depois a gente vai calcular isso aí direitinho e vocês vão entender melhor. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais só sobre esses conceitos, vocês vão ver só a ideia de amplitude, de período, de frequência, né? Mais uma vez, né, repetindo, né, a amplitude é aquela altura a partir do ponto de equilíbrio. Aí aqui vocês estão vendo o eixo Y e X, que é mais conhecido de vocês, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem. E a amplitude é essa altura, né? Essa altura na parte positiva é a mesma na parte negativa. Ela é igual, né? Mais uma vez, por quê, né? Porque se eu pegar a amplitude positiva e a negativa juntas, elas vão me dar aí o meu ponto de equilíbrio, né? Inclusive, tem a ver com, caso vocês queiram pesquisar, né? Tem a ver com o seno, né? O seno da frequência, né? Se depois você estudar ou olhar sobre o gráfico do seno, quando você pega um gráfico, né? Uma função do seno e também a função do inverso do seno, que é o do cosseno, as duas juntas vão dar depois o meu ponto de equilíbrio, né? Depois a gente vê isso aí. E aí, outro detalhe também, né, que está relacionado à onda sonora, é que a depender da amplitude, o som ele vai ser mais forte ou ele vai ser mais fraco, né? Quanto maior essa amplitude, mais forte ele vai ser. Se for curtinho, né, menorzinho, né, a amplitude, então ele vai ser um som mais fraco. Tem os tipos de frequência baixa e frequência alta, né? Aqui é mais para quem gosta de questão de instrumentos musicais, né? A frequência baixa, ele tem um som mais grave, a frequência alta tem um som mais agudo. Não se preocupe com esses termos aqui agora, não. Mais uma vez, a distância, né, o comprimento da onda. Comprimento da onda. Você olha a crista ou o ponto no eixo de equilíbrio e pode ser na crista superior, pode ser na crista inferior, né, a parte de baixo. Né? Esse comprimento aqui vai ser o mesmo, né? E, por exemplo, né, como aqui já está bem dividido, né? Se aqui eu tivesse 30 centímetros só para esse pedacinho até a seta, aqui eu consideraria que aqui também é 30 centímetros. Aqui 30 centímetros e aqui 30 centímetros. Ao final, o comprimento é a soma dessas quatro partes aqui, ó, que daria 120 centímetros. Ou, transformando em metro, né, andando duas casas, 1,20, né? 1,20 metros. Tanto faz ser 1,20, pode ser 1,2 metros. Aí fica a critério do examinador, fica a critério de como você gosta de escrever. Mas o comprimento da onda, né? É a distância dessa perturbação, né? Num determinado período, em que você pega um ponto e delimita o simétrico dele, do início ao fim daquela oscilação. A velocidade também, aí depois a gente vai tratar dessa questão da velocidade da luz, né? Principalmente quando a gente fala de onda eletromagnética, por quê, professor? Porque a onda eletromagnética é a junção, né, do campo magnético, né, das ondas de campo magnético e das ondas elétricas, né? Então, as duas juntas, né, vão juntar-se e vão dar aí minha onda eletromagnética, que é aquela que consegue se propagar no espaço, né? E aí, ela se propagando no espaço, ela tem uma certa velocidade, né? Por exemplo, se for lá relacionado à luz, né? Eu vou ter a velocidade da luz, né?
E a depender da frequência, também vou ter o comprimento dessa onda, né? Aí, a partir dessa ideia, também dá para ver, né, quanto uma onda ela se espalha no espaço, quanto ela pode, aonde ela pode chegar, né, a frequência. Aqui são só alguns dados, né? Depois a gente vai até trabalhar com esse número aqui, ó, que é a velocidade do som, mas para ser mais prático, geralmente a gente usa o 340 metros por segundo ao invés de 343. É a mesma coisa da velocidade da luz no vácuo. Aqui é o número mais exato. Aí o que é que a gente faz? A gente aproxima, né? Aqui o 299.792 a gente aproxima por 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. A frequência, né, é uma onda de um, né, por segundo, né, para ser mais fácil, ou hertz, né? E quando a gente fala de nós humanos, né, nós seres humanos, nós conseguimos ouvir, ó, frequências de 20 a 200 mil hertz, né? Nós humanos conseguimos ouvir, né, captar melhor esses tipos de som, desse tipo de frequência. Professor, abaixo disso, precisa de aparelho para poder suportar, né, entender. Acima disso, também precisamos de aparelhos para poder compreender melhor essa onda da frequência, né? Como é que ela se propaga. Uh, Repetindo aí o que eu já tinha falado para vocês, né? Eu tenho a crista, que é a parte mais alta, e tenho o vale, que é a parte mais baixa de uma onda, né? O que separa um ponto do outro, né? Um ponto da crista ou um ponto do vale, a gente tem o que nós chamamos de comprimento, né? E tem aí, que não está aqui, né? A amplitude, que é a altura, né, para positiva ou negativa dessa oscilação. Essa parte aqui não precisa muito, não, vocês entenderem, né? É que quando você junta crista com crista, né? Você vai ter aí o que a gente chama de interferência construtiva ou interferência destrutiva. Isso aqui é para quem trabalha com som, né? E vem aí o que nós costumamos falar, né? Quando o que acontece quando, por exemplo, os objetos, né? Eles se deslocam a uma velocidade superior à velocidade do som, que é o caso, por exemplo, dos jatos, né? Quem já olhou aí para o espaço, quem assiste filme, né? Tem os casos dos jatos, né? Que eles conseguem superar a velocidade do som. E aí eu acho que você já deve ter visto, né? Que quando isso acontece, o rastro que fica é como se fosse uma nuvem que o jato, o avião deixou ali no céu, né? Na realidade, ele não deixou ali uma nuvem, né? Porque ele ultrapassou a barreira do som a uma certa velocidade, que ultrapassou aqueles 340 metros por segundo. E aí, o que foi que ele fez, né? Ele provocou, né, um choque, que a gente chama de choque, uma interferência, uma perturbação no ar, que tornou-se visível, né? Por quê, né? Aí vem o que nós falamos aqui da questão dos sons, né? Aí a gente vai falar um pouco do espectro da frequência sonora, né? Aí, como eu falei para vocês, né? O homem está aqui, ó, dos 20 aos 20 mil, né? Essa parte aqui é a nossa faixa de audição. É o que eu consigo ouvir sem problemas, né? Ou eu consigo captar, né? Que o corpo humano consegue captar. Fora dessa faixa, eu tenho aí outros tipos de sons, outros tipos de captação sonora, em que eu teria que precisar de um aparelho, alguma coisa relacionada. Pelo menos o corpo humano não é capaz de ouvir isso, né? Abaixo disso, eu tenho os infrassons, né, que eles são sentidos como uma vibração, né, que é o caso do terremoto, ou de uma batida, por exemplo, de uma interferência no chão, no solo, né? Você não ouve, mas você percebe essa onda sonora, né? E tem os ultrassons, né? Que são frequências, né, do tipo sonar. Por exemplo, quando você bate dentro d'água, né, quando você bate num objeto, e aí o som ele volta, né? Que acontece, por exemplo, com a baleia, com as orcas, os golfinhos, né?
os morcegos, né? Eles não conseguem ver, mas eles conseguem ouvir e através da frequência eles projetam a imagem, né? Então aqui é uma projeção da imagem, ou eles conseguem transformar o som em uma imagem. Professor, o ultrassom tem a ver com aquele lá do teste do médico faz para saber como está o bebê que a gestante faz? Isso mesmo, viu? Ali ele utiliza uma frequência acima de 20.000, né? Em que essa frequência ela ultrapassa, né, os corpos e devolvem. Quando ele devolve para aquele aparelho, ele cria uma espécie de imagem, uma foto, né? Por exemplo, para poder visualizar o que está lá dentro daquele corpo, né? E só para lembrar, né, animais do tipo morcegos e golfinhos, eles usam esse tipo de ultrassom, né? Mesmo sem conseguir visualizar, né, ver, eles conseguem ouvir e projetar a imagem, né? Dentro da mente deles, eles conseguem ver aquela imagem a partir do som que é emitido por eles, né? E aqui tem aí a divisão de como você tem as frequências, né? Como é que ela penetra na atmosfera, por exemplo, os tipos de onda e os comprimentos dela para ficar mais fácil você perceber e você entender, né? Não, e aí, professor, o que é que eu tenho, né? Você tem tipos de ondas, né? Por exemplo, aqui, ó, tipos de ondas de rádio, microondas, tem o infravermelho, a parte de luz visível, vou até fazer uma divisão aqui, e a parte de luz ultravioleta, e depois raio-x e raio gama. Depois aqui eu coloquei uma característica de cada um. Você percebe que aqui, ó, a oscilação, ela depois vai diminuindo, né, a frequência, essa distância. Aí eu vou repetir, né? Quanto maior essa distância, frequência baixa, né? Quanto mais próximos entre eles, eu tenho uma frequência alta. Então, de todos os tipos de frequência, de tipo de radiação que nós temos, o rádio, por exemplo, né? Ele tem uma frequência baixa, aí em relação ao micro-ondas, ele vai aumentando até chegar aos raios gama. Esse tipo de onda do tipo rádio é aquela mesma que você tem no Wi-Fi, que você tem no celular, que você tem na internet, né? O micro-ondas é aquela que consegue aquecer os objetos, né? Que é aquele aparelho. Você tem o infravermelho, né? Você tem a luz visível, que é a nossa, né? Inclusive está aqui o exemplo das luzes visíveis, né? Que é a questão da frequência das cores vermelhas até o violeta se aproximando da ultravioleta, né? Inclusive aqui, por isso que eu fiz esse limite, né? O infravermelho é o que vem antes e o ultravioleta é o que vem depois. O limite é o vermelho e o violeta são das cores visíveis, né? E o infravermelho, né, tem a ver lá com os lasers, né? Depois a gente vai falar sobre isso aí, né? Os lasers. Você tem os raios-x, que é aquele lá que você faz, bate o raio-x para poder saber se tem uma fratura ou se você tem algum tipo de doença interna ao corpo, né? E tem os raios gama, que também tem uma frequência mais alta, né? E que tem um comprimento menor, né? Na ideia de comprimento, por exemplo, os raios rádio, né? Eles podem, né, chegar até a ordem dos quilômetros, né? Por exemplo, tem 1 quilômetro de comprimento. Aí, à medida que ele vai se aproximando dos raios gama e vai diminuindo, né? Por exemplo, os micro-ondas, eles podem ter até o comprimento de um corpo humano, né? O infravermelho, ele tem a ver até o comprimento de um tamanho, por exemplo, de uma borboleta, né? Ah, a luz visível, né? Ela tem aí o espectro, né? Ali próximo da ponta de agulha até o comprimento dos protozoários, né? O ultravioleta é do tamanho das partículas das moléculas. O raio-x, ele é do tamanho dos átomos, é por isso que ele consegue atravessar o corpo e depois gerar uma foto. E tem os raios gamas, que é do tamanho de um núcleo
do átomo. Tudo isso aqui é um comprimento, né? Uma diferençazinha de um comprimento para outro. Isso também a depender da frequência em que ele está, né? Quanto mais baixa a frequência, maior o comprimento. Quanto mais alta a frequência, menor esse comprimento. Deixa eu ver aqui, acho que questão de temperatura não. Essa parte aqui depois a gente vai calcular, né? A gente vai aprender. E aqui eu vou deixar só algumas informações, né? Para resumir o que a gente já falou. Depois que uma onda é emitida, né? O seu período e sua frequência não mudam. Como assim? Se ele é uma frequência de microondas, né? Se ele inicia-se como microondas, ele vai chegar ao final como microondas. Se ele inicia como uma frequência e é do tipo rádio, ela vai chegar e vai terminar do tipo rádio, né? Ela pode ter uma pequena oscilação, né? Mas essa pequena oscilação, ela aí depende mais do meio em que ele se propaga, mas não necessariamente de onde ele saiu, de como ele chegou, mas na prática, né, na teoria, eles não mudam, né? A frequência ela vai começar e vai terminar, o período vai ser o mesmo, do início ao fim. Aí a velocidade é que depende do meio, né? Se ele está no espaço, se é um meio líquido, se é um meio gasoso, aí vai depender do meio. Se ele passar de um para outro, aí essa velocidade vai diminuir. Por exemplo, né? Para ser mais prático aqui para vocês. No espaço, qual é a velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. Passou a atmosfera, né? Vai chegar a uma velocidade do tipo velocidade do som, né? Que é ali algo em torno de 340 metros por segundo. Professor, passou para a água, aí a água já é outro tipo de velocidade, menor do que essa daqui. Então, passou de um meio para outro, essa velocidade ela vai variar, né? Aí, a luz, ela é mais densa, né? Ela é mais rápida, aliás, desculpa, em meios menos densos, que é o que eu falei. A atmosfera, o espaço, quase não tem partículas, né? A atmosfera já vai ficando mais denso, devido ao gás, né? O ar. Aí passou para a água, meio líquido, até chegar, por exemplo, no meio sólido. E aí no sólido a velocidade da luz ela é muito baixa, né? E explicando mais ou menos aqueles tipos de raios, né? Os raios gamas, né? Eles são aí do tipo radiativo, né? Radioativo. Eles são usados aí para quê? Para tratamento de câncer, para doenças de pele, né? São esses tipos de tratamento que são ofertados, né? Dá para tratar, por exemplo, câncer e doença de pele com raio-x? Não, porque a frequência dele não é adequada para aquele tipo de tratamento, né? Aí a gente tem os raios-x, né, que são aqueles que os médicos usam para diagnosticar as doenças, né? A partir de uma fotocópia, né? Por quê, professor? Porque eu tenho o corpo humano, os raios-x da amplitude, né, de um átomo, e o que é que ele faz? Ele atravessa o átomo e cria o que a gente chama de uma foto, né? Uma espécie de imagem daquele objeto, né? E lembrando, né, que quem já fez ou já viu alguém fazer o exame de raio-x, né, tem lá o corpo humano e quando ele recebe a emissão, né, quando é feito lá, ele atrás dele tem uma placa de metal, né? Por quê, né, professor? Porque os raios gamas, quando eles atravessam o corpo, eles precisam ser absorvidos de alguma forma. Aí os metais lá fazem esse tipo de. Eu acho que é uma chapa de chumbo, acho que é chumbo é cobre, não estou lembrado bem. E aí, se não fizesse isso, né, o metal, ele tipo que atrai o raio gama, se não o raio-x, se não fizesse isso, o corpo é que ficaria cheio de raio-x. E o raio-x ele não pode ser exposto sobre o corpo humano por muito tempo e também por várias vezes, né? Tanto é que o recomendado para quem faz esses tipos de exame, né, é que a cada 6 meses você faça isso aí. E se for mulher, menos ainda, né? Mulher que faz, mulher gestante não pode fazer, né? Porque vai afetar a gestação. Quem trabalha, né, com isso tem mais tempo de férias.
Quando vai se aposentar, ela se aposenta mais cedo porque a exposição dela ao corpo, né? Que ele está ali quase que tendo contato, ele é maior, ele usa uma roupa diferente, né? Ele tem que estar o tempo todo se precavendo para poder evitar algum tipo de problema, né? Aí tem os raios ultravioletas, né? Que são usados, por exemplo, em desinfetantes, né? Eles colocam lá uma pequena quantidade que é para poder acabar com as bactérias, né, os protozoários. Tem os infravermelhos, que eles são emitidos por corpos aquecidos, né? Alguns usam aí para secar pinturas, né? E aqui dentro do infravermelho, né, para quem gosta de ver, né, tem o laser, né? Aí vocês já devem ter visto, né, que o laser geralmente, né, o mais usado é o vermelho. Por quê, né? Porque o infravermelho, o laser vermelho, é o mais na ordem visível, né? E do comprimento dele é o menor possível. Se fosse um verde, ou por exemplo um azul, né? Ele vai se tornar mais prejudicial ao corpo, né? Inclusive tem até operações que fazem para correção da retina, da visão, né? Para quem faz aí, já ouviu falar sobre operação de catarata, eles usam um raio azul, mas eles têm que ser com muito cuidado, porque senão pode levar até a cegueira, né? Por que, professor? Primeiro vermelho e verde, azul, né? Vou voltar aqui no espectro para você ver. Ó. Por quê? Né? Porque o vermelho ele é o limite inferior. E o azul, o verde, por exemplo, aqui está no meio, né? O azul, ele está no meio do caminho. Se fosse um roxo, se fosse um violeta, né? Ele teria, né, mais impacto sobre o corpo humano, né? Tanto é que também, né, o laser azul, inclusive, né, quando ele é feito um determinado comprimento, ele pode até cortar metais, pode até cortar o corpo humano, né? Quem já assistiu Star Wars, aquele filme, né, Jornada nas Estrelas, tem as espadas, né, os tasers coloridos, aí eles cortam o corpo humano, né? Ali tem um vermelho, tem um verde, tem um amarelo, tem um azul, né? O mentiroso ali é o vermelho, né? Não tem condição não. Mas o azul, né? Na ideia da frequência, ele seria capaz até de cortar o corpo humano. E eu tenho as ondas de rádio. Pessoal, as ondas de rádio são o quê, né? São aquelas que são emitidas pelas emissoras de rádio, de televisão. Aí, como eu falei na aula passada, Wi-Fi, Bluetooth, né, Blu-ray, né? Eles têm aí, o Blu-ray, aliás, ele entra um pouquinho no raio infravermelho, né? Por exemplo, acabei de lembrar aqui, né? Controle remoto, não sei se vocês já repararam, né? Controle remoto, ele é um laser vermelho, né? E aí ele tem ali uma frequência que faz com que o objeto reconheça a onda sonora e depois faça a troca de canal ou troca de sinal, né? E aí, como eu estava falando aqui, né, a onda de rádio, ele tem aí uma frequência baixa, né? E por isso que ela pode percorrer uma longa distância, né? O ideal, né, quando a frequência está toda correta, é que ela pode percorrer até 1 quilômetro de comprimento, né? No máximo. Isso aí depois entra as outras frequências, né? Aí eu vou repetir novamente, né? Depois dessa aula você vai conseguir visualizar pelo YouTube, né? Depois que tiver gravado aqui, que eu tiver baixado ela, né? Você assiste lá, curte, comenta, né? E no mais, acho que é só isso a nossa aula, viu, pessoal? Deixa eu só parar aqui, né? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.